nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, querido irmão, querida irmã, família do Senhor reunida. Louvado seja o nome do Senhor por podermos estar nessa noite, através desse canal, através desse meio, louvando o Senhor, mesmo que cada um do seu lar, mas de alguma forma agora nós estamos unidos, estamos juntos e vamos estar cultuando ao nosso Deus. É muito bom poder contar com você, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero nesse primeiro momento estar orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Feche seus olhos, você e sua família aí, e vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, que noite maravilhosa, que noite gloriosa, como é bom estar reunidos com a família, como é bom estarmos juntos. Ó Pai querido, é especial. É uma noite que nós separamos, ó Pai, para celebrar o nascimento de Cristo Jesus. E nós queremos, ó Pai, fazer isso, na verdade, todos os dias da nossa vida. Mas esse é um dia que foi escolhido, foi separado para isso. E nós te damos graças por podermos fazer isso e termos a liberdade de fazer isso. Senhor, que seja uma noite realmente da Tua presença. Que cada cântico, que cada momento, cada palavra possa estar, Senhor, dirigida e possa estar tocada e tratada pelo Teu Espírito, para que possa alcançar os corações e todos nós possamos nos alegrar nessa noite tão especial. Louvado seja o Teu nome, a Ti damos honra, glória e louvor para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim em Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Esse é um dia especial. É um dia que foi separado, escolhido. Não é verdadeiramente o dia do nascimento de Jesus. Não é o dia 25 de dezembro e nem é em dezembro. Mas isso não importa para nós. O que importa é que ele nasceu. O que importa é que ele veio ao nosso encontro. O que importa é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que importa. Nós sabemos o que aconteceu naquele período. Nós já sabemos que o nascimento de Jesus não foi algo fácil.
assim como não está sendo fácil esse Natal para muitas pessoas. Jesus não encontrou nenhuma facilidade para nascer. Ele teve que lidar com a rejeição, com as portas fechadas, com a perseguição. Mas tudo isso foi por amor. Não só o nascimento, mas toda a vida de Jesus foi por amor. E nós queremos nessa noite agradecer e engrandecer a Deus, no nome poderoso de Jesus, por tanto amor revelado em Cristo Jesus. Sendo assim, convido a você a adorar ao Senhor, com cânticos, com oração. Faça da tua casa agora o local da manjedoura. Um local simples, um local sem plateia, sem público, sem visibilidade, mas o lugar aonde Jesus se sentiu confortável em uma manjedoura. Que o teu coração possa ser simples como a manjedoura e grande o suficiente para acolher o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com cânticos, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a glória e de toda a honra. Amém? Glória seja dada a Deus. Vamos adorar a Deus. Yeah.
Amém, amém. Que maravilha poder adorar ao Senhor numa noite tão especial. E que bom a gente estar junto para glorificar a Deus por essa forma, por essa maneira tão diferente de fazermos um culto de Natal. Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor, palavra que vai edificar o nosso coração. E eu quero convidar o Jorge, para aqueles que estão aqui no presencial na igreja já conhecem o Jorge é um grande amigo,
E talvez você que está assistindo de casa e não tem oportunidade de estar aqui, não conheça ele ainda. Jorge é um grande amigo, eu pastoreei ele lá na Penha e hoje ele está aqui próximo e tem nos abençoado muito. Então, ele vai ser o mensageiro nessa noite de Natal para todos nós, né? Vamos orar pela vida do Jorge. Pai amado, mais uma vez te agradecemos poderosamente, ó Pai, o teu agir está aqui nesse lugar e tu tem agido poderosamente na vida do Jorge, na minha vida e na vida de cada um que está participando desse culto de Natal online. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens sido nosso Deus presente em todo o tempo. Ó Pai amado, nem a distância e nem as impossibilidades, ó Pai, podem impedir de estarmos te cultuando e nós estamos adorando o teu nome. E nesse momento, queremos ouvir, ó Pai, a tua palavra, para que ela encontre lugar no nosso coração. Trate, ó Pai, com cada um de nós, trate com o Jorge, tu já colocou a palavra no coração dele, que ele agora possa, como um instrumento, ó Pai, conduzir essa palavra até o nosso coração. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, uma boa noite a todos. Uma noite tão especial como essa, eu quero desejar a paz do Senhor a cada um de vós. Que o Senhor nessa noite possa falar ao nosso coração, que possamos ouvir a sua voz, entender aquilo que Ele tem a falar com cada um de nós. Numa noite tão especial como essa, eu quero convidar você que está aí nos assistindo, que você possa pegar a sua Bíblia, que você possa ir para um lugar tranquilo, que você que está com a sua família ou mesmo sozinho, que você pare agora por alguns minutos. Nós vamos ler, nós vamos ouvir, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. E que Ele possa falar com cada um de nós de forma poderosa, viva e edificante, para que possamos entender o real significado dessa noite de Natal que estamos vivendo. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 9. Livro de Isaías, capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7, um texto talvez dos mais famosos, daqueles que falam a respeito do nascimento do Messias, do nascimento do Senhor Jesus. Então, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias para que possamos ler nesse momento a palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cedro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Irmãos, essa é uma noite muito especial porque é uma noite de Natal. A noite a qual todos nós, na verdade o mundo inteiro, se prepara para festejar. Esse ano, numa situação um pouco diferente do habitual, mas temos já o hábito de reservar essa data para estarmos juntos com aqueles que amamos, para estarmos próximos dos nossos familiares, amigos, parentes.
e aproveitamos essa data, muitas vezes para desejar luz, desejar paz, desejar prosperidade, para confraternizar, trocar presentes, e muitas vezes esquecemos o real significado do Natal. É interessante que um pensador britânico chamado Chesterton, ele uma vez disse que o Natal é feito de um belo e intencional paradoxo, que o nascimento do desabrigado deve ser comemorado em todos os lares. O que ele quis dizer foi que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, decidiu que o seu Filho, nosso Salvador, nascesse em uma condição de desalojado, de desabrigado, em uma manjedoura, para que hoje, eu e você, em nossos lares, pudéssemos comemorar essa data. Por isso, independente da nossa situação atual, essa data deve ser comemorada, festejada. Mas, mais importante do que tudo, precisamos entender o real significado do Natal. O texto que acabamos de ler, profetizado por Isaías, há 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, ele vai nos trazer uma situação muito peculiar da história de Israel. Era um momento extremamente sombrio que Israel vivia, porque o povo havia se afastado de Deus, o povo estava distante do Senhor, e Isaías foi comissionado por Deus, ele foi chamado por Deus com 3 propósitos específicos. Ele deveria advertir o povo de Deus sobre o pecado e o justo castigo que viria a seguir. Mas também ele deveria profetizar a respeito da salvação do Senhor, que é fiel e misericordioso com o seu povo. E além disso, toda a profecia de Isaías, ela servia como uma esperança e um descanso para que aquele povo pudesse crer e confiar na palavra de Deus. E Isaías viveu em uma época onde Israel estava dividida. Haviam 2 reinos separados, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Esses reinos viviam em constante desobediência a Deus. Alguns momentos o povo se voltava um pouco mais para Deus, em outros o povo se afastava totalmente. Havia uma situação caótica ao redor de Israel naquele momento. Muitas nações se levantavam com força, com poder, e Israel, longe de Deus, se via à mercê dessas nações. Isaías é chamado por Deus para despertar ao povo de como eles estavam distantes do Senhor. É interessante, se nós voltarmos um pouquinho, alguns capítulos antes do capítulo que nós lemos agora, no capítulo 5, Deus, ele profere uma poesia, ele manda que o profeta escreva e anuncie uma poesia, uma canção, que fala a respeito de um agricultor que prepara uma vinha para o seu plantio, para o seu cultivo, e ele tem todo o cuidado com aquela vinha. É um agricultor que cuida para que aquela vinha tenha a melhor terra, tenha as melhores sementes, tenha a melhor água, para que ela possa crescer e dar boas uvas. Porém, o resultado daquela colheita, o resultado daquele agricultor passa muito longe do que ele esperava. Ele prepara a terra com todo carinho, mas as uvas que nascem são uvas ruins, são uvas bravas, uvas azedas, amargas e que não prestam para absolutamente nada. É esse o contexto que Deus vai chamar a atenção do seu povo, e ele vai proferir 6 sentenças contra o povo de Israel. Ele vai fazer 6 advertências contra aquele povo. Se nós lêssemos esse texto a partir do Isaías 5, do versículo 8 em diante, nós vamos ver que ele profere 6 ais contra esse povo. E ele vai advertir que aquele povo vivia através da ganância, através da libertinagem, através do cinismo, da perversão, arrogância e injustiça. Ele chega a dizer que ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ele diz em outro momento, ai dos que ao mal chamam bem e ao que bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargor doce e do doce amargor. Veja que a situação daquele povo, ela não era tão distante ou diferente de muitas situações que vivemos hoje. Veja que a situação daquele povo de afastamento de Deus, de perder aquilo que tinha de mais precioso, que era o conhecimento da palavra de Deus, não é tão diferente daquilo que vemos hoje. O mundo hoje não entende o Natal como uma data cristã mais. Hoje o mundo tenta fazer com que o Natal seja uma data comercial, onde o Papai Noel e a troca de presentes se tornam mais importantes do que o nascimento do nosso Senhor.
Muitos trocam hoje o mal pelo bem, dizem que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é certo. Muitos hoje se acham autossuficientes, confiam na força dos seus braços. Muitos hoje preferem a injustiça do que a justiça, preferem tirar dos outros do que dar. Hoje, infelizmente, nós não somos diferentes daquele povo. A verdade é que a humanidade mudou muito na forma como vive, na forma como interage. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos diversos meios de transporte, hoje nós temos muitas coisas que aquele povo não tinha, mas continuamos sendo humanos. E como humanos que somos, continuamos às vezes a repetir o mesmo erro, continuamos às vezes a repetir os mesmos equívocos, a pecar contra Deus. E nós temos que ouvir atentamente os alertas que o povo de Deus recebeu para que possamos hoje aprender e não cometermos os mesmos erros. A Bíblia vai dizer também que nessa época onde Isaías profere esse texto que acabamos de ler, o reino de Judá era governado por um terrível rei. Acais era o rei naquele momento. E ele era um rei que sacrificou os seus filhos a outros deuses, um rei que colocou estátuas espalhadas pela cidade. Ele confiou a sua vitória na batalha a outros povos em detrimento de confiar em Deus. Isaías chega até esse rei e fala: rei, confie no Senhor que Ele lhe dará vitória. Mas ele se endurece o coração e ao invés de confiar em Deus, ele confia em si mesmo, nas suas alianças. E é interessante que a partir daquele momento, a história de Israel sofreria uma grande mudança. Israel, ainda naquele período breve, seria dominada pelos assírios. Em seguida, Israel seria levado em cativeiro pelo povo babilônico. Depois a Babilônia seria derrotada, mas Israel continuaria à mercê dos persas. Depois dos persas viriam os gregos e por fim os romanos. Aquele tempo onde Isaías profetizou a respeito da vinda do Messias era o começo de grandes dores para Israel. Israel, a partir daquela data, não seria mais um povo livre, seria um povo escravizado. O primeiro versículo que nós lemos, que diz que mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, deve ser entendido sob a luz do versículo anterior. Se nós voltarmos, e você puder voltar comigo, para o capítulo 8, no último versículo, versículo 22, nós vamos ler que diz assim a palavra: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançadas para densas trevas. O profeta tinha acabado de anunciar que coisas ruins aconteceriam. Ele adverte o povo do pecado e ele anuncia o castigo divino que viria em seguida. Os profetas naquela época costumavam empregar a palavra escuridão como sinônimo de juízo. Os sinônimos de escuridão nesse versículo descrevem não apenas os malefícios morais e espirituais que Israel viveria, mas também a invasão pela Síria que aconteceria em seguinte. Então é nesse contexto em que Deus anuncia a vinda do Salvador. Vamos voltar para o nosso texto base, para o versículo 1 e o versículo 2, e vamos ler novamente para começarmos agora sim a entender como se dará essa salvação para aquele povo que estava numa situação tão terrível. O versículo 1, como nós lemos, começa dizendo que mais para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galiléia dos gentios. No versículo 2 ele vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra, a sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja que algo interessante, como o nosso Deus, Ele trabalha de forma especial. Isaías havia acabado de proferir sentença de morte para Israel. Isaías acabava de proferir juízo contra aquele povo. Mas no capítulo seguinte, a profecia de juízo, Isaías já anuncia a restauração. E ele não anuncia como sendo algo futuro. Veja que no versículo 2 ele inicia dizendo: o povo que andava em trevas viu grande luz. Um acontecimento futuro
que aconteceria 700 anos depois, ele já descreve naquela época como tendo sido ocorrido, como sendo presente, como já tendo sido passado naquele momento para aquele povo. Ele vai e diz que o povo viu grande luz. E é interessante que ele faz esse contraste ao que ele falava no versículo anterior sobre as trevas. A luz que ele anuncia para aquela terra de Zebulon, de Naftali, é o que nós vamos poder ler lá em Mateus. Se nós formos até o livro de Mateus, até Mateus 4, do versículo 13 ao versículo 17, nós vamos ler o seguinte texto: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Aqui se refere a Jesus Cristo, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz. Ao que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Veja que o texto de Isaías, ele está em conformidade com o texto de Mateus. Aquilo que Isaías, 700 anos antes, havia previsto, assim aconteceu, assim ocorreu, da mesma forma, para que a palavra de Deus se cumprisse. E o que Deus estava fazendo nesse momento era traçar um paralelo entre o rei Acais, um rei mau, um rei que se afastou de Deus e que não foi capaz de levar o povo até a santificação, que não foi capaz de conduzir o povo nos caminhos do Senhor. Aquele rei que havia feito tudo de errado, ele seria substituído por um rei perfeito, por um rei que viria para trazer luz, um rei que viria para dissipar as trevas que haviam sobre aquele povo. E esse é o nosso rei, esse é o rei Jesus, aquele que veio para nos salvar, para nos mostrar o caminho. Nós que outrora estávamos perdidos, hoje nós podemos ver a luz, e essa luz é o Senhor Jesus. Se nós seguirmos nosso texto, no versículo 3, nós veremos que Deus multiplicava esse povo. Diz assim o versículo 3: tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se deles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Veja que para um agricultor não há momento mais feliz que o momento da ceifa, no momento onde ele vai recolher o fruto do seu trabalho. Assim também, para um soldado que passa pelas aflições do combate, não há momento melhor do que quando a guerra termina e ele pode recolher os despojos daquela batalha. No versículo 4, Deus vai dizer que: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O jugo, a vara, o cedro, que são símbolos de opressão e ressaltam o sofrimento do povo durante a dominação estrangeira, não mais farão parte da vida daquelas pessoas e das nossas vidas também. Todo aquele jugo do pecado que nos escravizava nas mãos da morte, eles foram quebrados desde o momento em que o reino de Deus veio, desde o momento em que Deus enviou o seu Filho para nos anunciar a sua palavra, desde o momento em que o seu Filho veio a esse mundo para cumprir aquilo que Deus havia prometido. No versículo 6, podemos ver talvez um dos mais belos versículos, um dos mais conhecidos e mais pregados na noite de Natal, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja que como nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. Veja que naqueles tempos de dor e sofrimento, o profeta já anunciava paz. Já anunciava que Deus, por vontade própria, enviaria o seu Filho para que nós não mais fôssemos julgados ao rigor da lei, mas para que o seu Filho pudesse cumprir em nosso lugar aquilo que não pudemos fazer. Aquela lei que para nós era impossível de ser cumprida, aquela lei que para nós era impossível de ser alcançada, Ele envia o seu Filho para que Ele sirva de sacrifício em nosso lugar.
E além de servir de sacrifício em nosso lugar, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e príncipe da nossa paz. Veja que esse versículo tem alguns pontos interessantes que vão falar a respeito da natureza de Jesus. Quando diz que nasceu, quando fala que um menino nasceu, ele está dizendo sobre a humanidade do Filho. Ele quer dizer que Jesus era humano, 100% humano. Ao mesmo tempo em que ele diz que um filho se nos deu, ele se refere à sua divindade. Foi o próprio Pai quem o enviou. E o governo que está sobre os seus ombros. Ele é rei, ele é poderoso, nada foge ao seu controle. Maravilhoso conselheiro é um título que significa que ele é um conselheiro divino. Os reis naquela época tinham o papel de aconselhar o povo, de direcionar o povo para o melhor caminho. E aqui ele não é apenas um conselheiro, mas ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte porque ele é um guerreiro poderoso. Pai da eternidade fala do rei que alimenta e protege o seu povo eternamente. Assim a palavra pai é empregada em referência ao papel de salvador. Ele é o nosso salvador, ele é aquele quem veio para nos resgatar da morte. O filho verdadeiro também é o príncipe. Ele é o príncipe, aquele que é com direito, tem o direito de reinar sobre tudo e pronunciará a paz. Veja, meus irmãos, que em momentos como esse que vivemos, de tanta insegurança, momentos em que nós não sabemos se amanhã poderemos nos locomover com liberdade ou não, se precisaremos nos afastar novamente dos nossos entes queridos, sabe, momentos tão complicados hoje. Talvez você que nos assiste, você esteja confortavelmente na sua casa. Talvez você que esteja assistindo nessa noite, você esteja junto com aqueles que moram com você. Você tenha uma mesa farta para poder dividir com seus parentes, com seus familiares. Mas, por outro lado, existem pessoas que nesse momento, e pode ser o seu caso também, estejam preocupados porque não sabem se terão amanhã o que comer. Que se talvez o governo decretar um novo lockdown, você fique sem ter o seu trabalho, sem saber se conseguirá chegar até o trabalho que coloca o sustento na sua mesa. Talvez você esteja se pensando, tão preocupado com o amanhã, que nem consegue ter paz para comemorar o Natal. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, é que independente da situação que a gente esteja, nós temos um maravilhoso conselheiro. Nele você pode buscar o conselho que você precisa. Para os dilemas mais difíceis da sua vida, você pode buscar nele o conselho, o caminho necessário, a decisão certa, a decisão moral correta, ela está em Cristo Jesus. Ele é um Deus forte. Se te falta força para lutar, saiba que nele você encontra força para perseverar e ir em diante. Se você talvez esteja com medo, sem saber a quem recorrer, não tenha medo. Ele é o Pai da eternidade, Ele é Rei dos reis, Ele é aquele que governa, tudo está em suas mãos, não há nada que aconteça que fuja do seu controle. E por último, Ele é o Pai, Ele é o príncipe da eternidade, ou melhor, o príncipe da paz. Ele é aquele onde podemos encontrar a paz em tempos de incerteza. Talvez você não consiga colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo, mas eu digo a você nessa noite, tenha paz. Nele você pode encontrar paz. Deus resolveu salvar o seu povo. Aqueles que outrora eram inimigos, sujeitos ao pecado, vivendo uma vida longe do Senhor, serão restaurados para uma nova vida. A humanidade perdida em seus desejos, cobiças, pode ter paz com o santo Deus através do Senhor Jesus, que restaura esse relacionamento entre homem e Deus que foi perdido pelo pecado. Só Ele foi capaz de cumprir os mandamentos do Senhor e aplacar a sua ira contra nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se nós formos agora, já chegando ao final dessa breve mensagem, no versículo 7, nós vamos ver que Isaías diz o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos
fará isso. O fato do filho, desse menino que nos nasceu, ocupar o trono de Davi, ele concretiza a promessa que Deus fez para o povo de Israel. Isso garante que o Senhor Jesus é aquele que viria para trazer paz, para restaurar a paz daquele povo. O Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Nós podemos confiar, aqui Deus está dizendo, olha, você pode confiar, porque o meu plano ele não muda. É bem comum nos dias de hoje que as pessoas confundam fé com confiança, né? É comum que as pessoas confundam a fé bíblica com um pensamento positivo. Quantos não são aqueles que dizem o seguinte, eu tenho fé, você está passando um problema, eu tenho fé que isso vai se resolver, olha, eu estou em busca de um emprego, eu tenho fé que eu vou conseguir. Nós confundimos, a nossa sociedade confunde fé com pensamento positivo. A nossa sociedade, ela confunde fé com um desejo sincero de que algo bom aconteça. Mas quando a palavra de Deus se refere à fé, ela quer dizer que quando Deus dá ao seu povo uma promessa sobre o futuro, e a igreja toma para si, essa esperança é a âncora da nossa alma. O que isso quer dizer é que a verdadeira fé, a genuína fé é confiar na palavra de Deus. É confiar que aquilo que Deus prometeu, se Ele nos prometeu um conselheiro, um maravilhoso conselheiro, se Ele nos prometeu um Deus forte, um Pai da eternidade, um príncipe da paz, nós podemos descansar. Nós podemos pegar todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias e deixá-las aos pés do Senhor. Nós podemos pegar tudo aquilo que nos aflige e deixar aos pés do nosso Deus, porque se Ele prometeu, como nós lemos no versículo 7, que Ele é fiel e justo e Ele, pelo seu zelo, Ele cumprirá as suas promessas. Então, meu amado irmão, nessa noite, aproveite essa noite para refletir sobre tudo isso que nós lemos aqui, tudo isso que nós ouvimos e falamos aqui. Se há alguma angústia no seu coração, se há alguma incerteza quanto ao amanhã, eu digo a você, meu irmão, você pode descansar, você pode ter paz. O Senhor Jesus é a nossa paz. Descanse nele, confie nele, lance-se aos pés dele, porque ele é fiel e justo para cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Então nós devemos sempre recapitular o que significa o Natal para nós cristãos. O Natal significa que Deus, o próprio Deus, se compadeceu de nós. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Natal diz respeito ao nascimento do nosso Redentor, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos próprios pecados. Todos os grandes líderes, pensadores, heróis, filósofos, todos morreram. Somente um ressurgiu dos mortos. A mensagem do Natal é: Cristo Jesus é a nossa redenção. Ele nos trouxe paz com Deus através do seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Por isso, meu irmão, podemos descansar nele, podemos ter fé, a genuína esperança que um dia estaremos juntos dele, em um lugar sem dor, sofrimento ou amargura. Viveremos eternamente junto ao nosso Pai. Meus amados irmãos, que nessa noite tão especial de Natal, você possa refletir sobre isso e ter a certeza que o Senhor Jesus, hoje, Ele é vivo e poderoso para te curar, para te salvar, para tirar de você todo o jugo do pecado. Não importa quem você é, onde você esteja, não importa a situação que você esteja vivendo, nós podemos ter paz, nós podemos confiar, nós podemos nessa noite nos alegrar e festejar juntos, em família, em oração, podemos nos alegrar no nosso Deus, porque a grande salvação que nós precisávamos, aquele rei que viria para governar as nossas vidas, aquele menino que nasceu, ele nos foi dado para que tivéssemos paz, alegria e pudéssemos estar tranquilos, confiantes nas mãos do nosso Deus.
Então alegre-se nessa noite, festeje nessa noite, porque o menino nos foi dado e hoje podemos comemorar e festejar alegremente na presença do nosso Deus. Eu peço que você curve os seus olhos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, para que pudéssemos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso para com todos nós. Ó Pai, nós temos enfrentado momentos tão difíceis, mas uma época do ano como essa é um momento de alegria, é um momento de felicidade, porque nós não nos importamos com as nossas situações, nós não nos importamos com aquilo que acontece ao nosso redor. Mais importante do que tudo para nós é poder confiarmos na Tua Palavra. Meu Deus, que nessa noite tão especial, o Senhor possa trazer aos nossos corações paz, alegria, felicidade, que nós possamos descansar no Senhor. E que o Senhor possa, ó Pai, cumprir, ó Deus, a Tua Palavra em nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que a nossa vida, ó Deus, seja revestida, ó Deus, de confiança, revestida, ó Pai, do Teu poder, para que possamos seguir nessa caminhada, independente daquilo que nos assola, ó Pai. Nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, mas nós temos o bom ânimo, ó Deus, porque confiamos na Tua Palavra, porque temos um Deus que é zeloso, um Deus que cuida de nós, um Deus, ó Pai, que desde a eternidade, que desde o princípio, ó Deus, tem feito com que a Sua Palavra se cumpra dia após dia, ó Deus, porque nós sabemos que a Tua misericórdia para conosco se renova, ó Pai. Que nessa noite tão especial o Senhor possa estar, ó Deus, vivo e presente em nossos corações e lares. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Glória seja dada a Ele. É muito bom podermos contar com um Deus presente. Um Deus que é conosco. Jesus. Vamos ouvir um cântico nesse momento muito especial, na certeza de que Jesus foi um plano perfeito de Deus. God.
Aleluia, que lindo louvor, cântico maravilhoso. E eu quero incentivar a você a viver isso. Natal, que fala do nascimento de Jesus. E ele é muito especial. Mas eu quero que você esteja prestando atenção. Jesus nasceu e Jesus precisa nascer na nossa vida. É hoje, 24 de dezembro de 2020, Jesus precisa nascer na tua vida. Mas pode ser dia 25 de dezembro, pode ser dia 30 de dezembro, pode ser qualquer dia de janeiro ou fevereiro, ou qualquer mês do ano, qualquer dia do ano. Jesus precisa nascer na tua vida. Ele veio ao mundo para viver em nós. Ele nasceu para nascer em nós. Então que você possa fazer um Natal todos os dias na tua vida. Que ele venha nascer e te abençoar. E você viva a vida dele. Porque ele nasceu para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando essa noite, esse culto de Natal. E que Deus possa verdadeiramente estar aí, presente e abençoando a tua casa, a tua família, a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui agora vendo algumas mensagens para você. Receba com carinho, nesse momento, as mensagens do povo de Deus. Olá, boa noite a todos. Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe o Natal de vocês e que o ano que vem, o ano de 2021, seja um ano muito abençoado para todos nós. Um beijo no coração. Pai do Senhor, gente. Pai do Senhor. Pai do Senhor, igreja. Nós estamos dando uma passada por aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal. A cada um, a cada membro da igreja. Um Feliz Natal não é o Natal que nós gostaríamos, mas devido à pandemia, nada nos impede de celebrarmos o nascimento de Cristo, do Messias. E aqui vai a minha mensagem a todos os membros da igreja, desejando uma noite feliz, uma noite alegre. Que Deus esteja em cada lar abençoando cada um de vocês. E que nós não viemos esquecer momento nenhum daqueles, devido à pandemia, se afastaram, aqueles que estão enfermos, que nós possamos orar por eles, ligar para eles, igual o pastor pediu, não viemos esquecer deles de forma nenhuma, porque é tudo isso que Cristo pede, que nós estejamos unidos e juntos na fé. Um Feliz Natal a toda a igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. E que nós sabemos que o nascimento de Jesus Cristo é todos os dias no nosso coração, né? Independente de ter igreja ou não. Muitos cristãos no passado não tinham igreja e assim mesmo adoravam a Deus. É isso que nós temos que entender. Temos que orar mais, buscar mais a face do Senhor, para que as portas possam estar abertas e o templo do Espírito Santo somos nós. Venhamos a comemorar o Natal com o Espírito realmente de Jesus. Eu desejo a toda a igreja um Feliz Natal, um ano novo, que Deus continue nos abençoando. Até aqui nos ajudou, Senhor. Presta atenção, igreja. Aqui, Feliz Natal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então para encerrar. É muito bom a gente poder estar fazendo esse culto. Não é o que a gente planejava, não é o que queríamos, mas mediante as circunstâncias, nós somos felizes e agradecemos a Deus por termos esse mecanismo, essa forma, para que mesmo que cada um na sua casa, possamos juntos agradecer a Deus pelo plano perfeito de Jesus Cristo, nascendo e vivendo a nossa vida, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para encerrar nesse momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer
por essa noite tão especial, em que cada um está junto agora com a sua família, cada um está agora, ó Pai, reunido. Pai querido, que essa união e esse momento que estão vivendo possa, ó Pai, trazer à memória a experiência de cada um, ó Pai, a experiência que foi vivida lá na manjedoura, lá naquele estábulo, aonde estava junto a família, José, Maria e Jesus, abençoados pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Que seja assim no lar de cada um, que esteja ali a família reunida, Jesus esteja presente e o Senhor Deus Pai esteja abençoando cada lar e cada casa. Que seja Natal na nossa família, que seja Natal todos os dias para a glória do Teu nome. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, o amor, o poder de Deus e a consolação e presença do Espírito Santo esteja em cada lar nessa noite de Natal e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um feliz Natal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Um beijo no coração.